Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Bem, amados, nós vamos meditar na palavra do nosso Deus a partir de agora. Eu convido os irmãos para abrir a Bíblia na epístola do pastor Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Sonhei tanto com esse friozinho aqui, a gente passou tantas provações, um calor terrível, os irmãos ficavam se abanando durante o culto. Olha aí, hoje estão bem colhidinho aí. Isso é bom, isso é muito bom. Os irmãos estão aqui, posso ouvir um amém? A igreja está feliz, posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 12. Creio que Deus há de falar aos vossos corações através da sua palavra, que é infalível e nunca volta vazia. Aleluia. Amém? Assim está escrito: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Somente esse versículo. Em outra versão, diz justamente, a versão que está na projeção diz, vamos ler juntos? Todos juntos? Podemos? A leitura da projeção, vamos lá? Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o ama. Eu acho interessante essa versão que diz: bem-aventurado o homem que suporta. E o sentido da palavra bem-aventurado é justamente feliz. O interessante aqui é que a Bíblia não diz que feliz é quem cria, feliz é quem constrói, feliz é quem conquista. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando aqui que feliz é quem suporta. E deixa eu ser muito realista, sem gerar pessimismo, mas ser realista. A vida é dura, a vida é cruel, a vida é suja. Eu não sei se você já ouviu essa frase que diz o seguinte: ninguém vai bater mais forte do que a vida. Não importa como você bate, sim o quanto aguenta apanhar e continuar lutando. O quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. Alguém conhece de onde é essa frase? Eu assisti todos os filmes. Rocky Balboa. Foram 7 filmes. Eu assisti todos os filmes. Década de 80, década de 90. Não era da sua época não, El? Ah, desculpa. É do meio de alguns irmãos aqui, viu? Eu assisti. Gente, quando eu assisti aquele filme, eu pensava que eu era Sylvester Stallone. Eu saía de casa querendo brigar. Todo mundo. Assisti aquele filme. Tá ali o nosso irmão Flávio Rodrigues, hoje sensei, faixa preta de karatê, dono de uma academia, representante da jiu-jitsu, representante da Nova União em toda a região, colecionador de títulos, campeão, sergipano, alagoano, algumas outras coisas. Mas pergunta a ele, nós começamos juntos, gente. Lembra, Flávio Rodrigues? Começamos juntos, né? Começamos juntos em 1997. Eita, faz tempo, né, Flavinho? Para que eu fui falar esse negócio? Eu tinha 15 anos, Flavinho devia ter uns 25 nessa época. Flavinho é de 82 ou de 81, Flavinho?
e 80, a Flavinha tinha 17. Começamos juntos no muro da casa de Galego, que depois foi proprietário da academia Corpo Equilíbrio, uma academia que ficou muito tempo. Começamos fazendo boxe. Eu inspirado em Rock Balboa, pam, 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 pam. Assisti 1, 2, 3, 4, toda série. Depois eu tive um problema de saúde muito sério, que não me deixou mais dar continuidade, né? Flavinho hoje honrou. Lembra, né, Flavinho? Quando nós íamos de manhã, só tinha eu e Flávio lá. Beninho vinha, dava aula, gente. Beninho é o irmão, né, de Galego, e dava todas as instruções. Depois só vejo Flávio Rodrigues evoluindo, crescendo. Deus abençoe sua vida mais e mais. Mas essa frase extraímos de um dos seus filmes. Ele falava: a vida é dura, a vida é cruel, a vida é suja. E vamos parar de romantizar a vida, porque a vida não é nem um romance. Existem alguns capítulos, algumas páginas do livro da nossa vida, amargas, terríveis, que nós gostaríamos que nem existissem, mas sempre vão estar lá e não tem como apagar, não tem como rasgar. Mas o que eu aprendo com a vida, conforme o texto bíblico nos diz, que os verdadeiros vencedores, os verdadeiros campeões, são justamente aqueles que suportam. Aqueles que suportam as tribulações, as perseguições, as oposições, as dificuldades. Não é o quanto você bate, meu irmão, é o quanto você apanha e mesmo assim insiste em ficar de pé. A Bíblia nos fala que a igreja em Apocalipse, a igreja fiel em Apocalipse, não é a igreja que constrói, não é a igreja que cria, mas é a igreja que suporta as tribulações, que suporta as provações. Essa é a verdadeira igreja, a igreja fiel. Um servo firme, temente, é justamente aquele que suporta as oposições que surgem. Uma família bem-sucedida, uma família abençoada, um casamento feliz, é um casamento que resiste, que suporta as investidas dos infernos, os contratempos que existem. Então, biblicamente falando, feliz é aquele que suporta. E se você quer viver, você tem que aprender a suportar as noites frias, os tempos difíceis, os dias de trevas. Você tem que suportar. Quantas pessoas não desistiram dos seus sonhos, dos seus ideais, simplesmente porque não tem essa capacidade de suportar em alta pressão, meu irmão. E eu pergunto a você, o que é uma borboleta? Se não uma lagarta que suportou o casulo? O que é um diamante, se não um carbono que suportou as altas temperaturas? O que é uma pérola, se não as lágrimas de uma ostra que suportou os desconfortos e as agressões que sofreram? Você só vai ser grande um dia se você for capaz de aprender que só supera quem suporta. É preciso suportar, meu irmão. É preciso suportar. E eu comecei a olhar que essa verdade é bíblica, mas ela é universal. Eu comecei a observar a história de alguns personagens. Eu gostaria de falar aqui do maior presidente dos Estados Unidos. Você sabe quem é? Mas deixa eu falar antes dele ser eleito. Aos 60 anos, ele foi reprovado 8 vezes. Não conseguiu se eleger. 8 vezes se candidatou e foi rejeitado, foi reprovado. E aos 60 anos, ele se torna presidente dos Estados Unidos, superando Clinton, Washington e tantos outros. De quem eu falo? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, o maior presidente da história dos Estados Unidos.
tentou 8 vezes ser eleito e todas as vezes foi reprovado, mas se tornou maior. Aí a história nos apresenta outros personagens, como a mente brilhante de um dos maiores inventores, cuja sua obra-prima custou a ele 9.999 tentativas. E as pessoas diziam: desista, desista, desista. E ele dizia: eu não posso, porque a cada vez que eu tento, mais eu me aproximo do meu ideal. De quem nós estamos falando? Thomas Edison, ao criar a lâmpada. 9.999. Você talvez não goste de basquete. Você já ouviu falar do maior jogador de basquete de todos os tempos. Talvez você nunca tenha assistido uma partida, mas certamente você já ouviu falar desse personagem que errou 9.000 arremessos, que perdeu 300 partidas e 26 vezes o seu time falhou, sendo a culpa dele. E quando no período colegial ele não foi escolhido para representar o seu colégio, não foi escalado pelo técnico, trancou dentro do quarto e ficou lá muito mal, e no outro dia decidiu treinar. De quem nós estamos falando? Michael Jordan. Michael Jordan. Você vai vendo que esses homens suportaram. Você sabe qual é a pior música escolhida pelos ingleses? É justamente da maior banda britânica, os Beatles. Eles foram reprovados por várias gravadoras que diziam: procure outro lugar, vocês não têm condições, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Interessante a história. Qual a diferença desses homens? É justamente a capacidade de suportar. Sem falar de um jornalista que foi demitido sobre a alegação de que ele não tinha criatividade. De quem nós estamos falando? Walt Disney. Demitido de um jornal da sua cidade, porque o senhor Walt Disney não tinha criatividade. O maior parque da história, o lugar mais visitado do mundo, em Orlando, na Flórida, Walt Disney. E o que falar de uma criança que aos 4 anos não sabia falar e somente aos 7 aprendeu a ler, cujos professores diziam que ele tinha uma deficiência, tinha uma limitação e era retardado, não conseguia jamais alcançar o nível dos outros coleguinhas. O que dizer de Albert Einstein? Considerado uma das mentes mais brilhantes através das teorias desenvolvidas ao longo dos tempos. E falar desses personagens, perceba que o diferencial na vida deles foram justamente suportar. Aí vem você dizer que já entregou 100 vezes o currículo e quer desistir. É um conselho: entrega mais 100. Aí vem você dizer que já fez 10 vezes o vestibular, não passou. Quer um conselho? Tenta mais 10. Bater, abre-se-vos-á. Homens de Deus são homens que suportam as provações. São homens que suportam as aflições. Eu estou diante de uma igreja que ao longo da sua história, 47 anos de existência, quantas vezes, ou melhor, 48, foi feito mês passado, quantas vezes não suportou aflições? E se estamos aqui, é justamente porque suportamos. Homem de Deus para mim não é simplesmente aquele que cria, que inova, que constrói, mas homem de Deus para mim é aquele que suporta. Ele é capaz de suportar. Quando eu me converti, a primeira palavra em forma de profecia que eu recebi, eu não entendi, fui perguntar à minha mãe. A profecia tinha sido: meu servo, cinge os teus lombos, porque o que eu tenho para ti é grande, mas prepara-te. Eu: mãe, o que é isso? Cinge os teus lombos, é uma expressão bíblica, e Deus disse à maioria dos profetas. Minha mãe olhou para mim e começou a chorar, e eu fiquei assustado. Eu disse: o que é isso? Ela disse: meu filho, o fardo é pesado, mas quer saber? O carvalho fortalece as suas raízes diante das tempestades que sofre. Quer saber?
o cisne canta melhor diante da dor que vive. Se é dessa forma que Deus há de exprimir o melhor de mim, que assim seja. O importante é que Ele não venha desistir. Portanto, meu irmão, suporte as aflições, suporte as provações, porque Deus permite fracassos, Deus permite derrotas, Deus permite danos, Deus permite dores, porque homens de Deus são homens de cicatrizes, são homens de marcas, e é justamente no combate, no campo da batalha, que o nosso caráter é forjado, que a nossa personalidade é moldada, para que venhamos ser oferta agradáveis a Deus. Eu fico a olhar nas Escrituras e percebo que Deus poderia impedir que José fosse lançado no cárcere, que Deus poderia impedir que Daniel fosse lançado nas covas, que Deus poderia impedir que Sadraque, Mesaque e Abidnego fosse lançado na fornalha, que Deus poderia impedir que Jeremias fosse lançado num poço de lama, que Deus poderia impedir que Paulo sofresse os diversos naufrágios, mas Deus não impediu, porque tudo isso era necessário para fazer deles simples homens em grandes homens, porque a verdade, irmão, para colher rosas é preciso suportar os espinhos. Só sabe valorizar os altos da montanha quem já esteve nos mais baixos vales. Se você está passando por aflições, tribulações, provações, escuta uma coisa: Deus tem algo grande a realizar na sua vida. Deus tem algo grande a realizar na sua vida. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E saiba que Deus ainda transforma lagarta em borboleta, Deus ainda transforma areia em pérola, Deus ainda transforma carbono em diamante. Deus ainda faz milagre, e Deus tem um milagre para você. Amém? Seja você esse milagre de Deus. Há uma máxima que diz: os covardes nunca começam, os fracos nunca terminam, mas os vencedores, eles nunca desistem. Essa é a característica do vencedor: ele nunca desiste, ele nunca joga a toalha, ele é insistente e persistente. Eu não sei quais são as lutas que você tem travado na sua vida, mas essa é a verdade, querido. O vencedor não é aquele que bate, não se trata do quanto você é capaz de bater, mas o quanto você é capaz de apanhar e se levantar. Você já caiu 1000 vezes, saiba que Deus vai te levantar 1001. Mas não desista. Não desista do seu chamado, não desista da sua vocação. É isso que forma um homem de Deus. Agora olha bem para mim. O texto nos diz: bem-aventurado o homem que... Feliz o homem que suporta com perseverança a provação. Todos nós temos motivos diversos para desistir. Todos os dias. Para desistir do chamado, para desistir do ministério. Mas nós insistimos, nós persistimos, porque bem sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquilo que há no mundo. Deus está em nós, e Ele nos fortalece diante das nossas fraquezas. Por isso vamos suportar, venha o que vier. Quando a Bíblia nos diz em Isaías 43, ainda que ande pelas águas, elas não te submergerão, ainda que andes pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Ouça, meu amado, a Bíblia não diz em momento algum que não andaremos pelas águas e que não andaremos pelo fogo. A Bíblia diz que quando andarmos pelas águas e pelo fogo, nenhum dano elas nos causarão, porque Deus está conosco o tempo todo. Essa é a verdade que consola e que conforta a nossa alma. É que haverá dias que você vai ter que passar pelas águas, haverá dias que você vai ter que passar pelo fogo. Mas saiba que você não vai estar só. Essa é a convicção de Davi ao dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum,
porque eu sei que o Senhor está comigo. Ele está comigo, Ele está comigo. Ele está ciente que haverá vales que nós vamos precisar atravessar. Mas sobre essa certeza nós vamos conseguir vencer. Ele está contigo. Torno a dizer de uma maneira até mais enfática: homem de Deus, mulher de Deus, são pessoas que suportam. Casamentos abençoados são casamentos que suportam. Talvez você já teve vários motivos para se divorciar. Talvez você até já pensou em divórcio. Mas seu casamento tem sido abençoado porque você tem decidido suportar as aflições, suportar as tribulações, as provações que a vida nos impõe. Essa é a verdade. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Agora, escuta bem o que o apóstolo Tiago nos diz: esses receberão a coroa da vida. Eu não sei o que é que você busca nesse mundo. Nós não estamos atrás de medalhas, nem de troféus, nem de títulos, nem diplomas. Nós buscamos a coroa da vida, incorruptível, jamais será destruída. A coroa que é o Senhor que há de nos dar pelas suas próprias mãos. A coroa, não seremos coroados nessa terra, seremos coroados nos céus. A nossa honra, a nossa vitória, ela está completa, ela é plena nos céus. E a Bíblia nos diz que só receberá a coroa aquele que suportar até o fim. Aquele que for capaz de suportar até o fim. E agora existe uma descrição nesse texto que diz o seguinte, na parte terminal: o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa coroa é uma promessa. E essa promessa, ela é destinada. Promessa específica destinada. Essa promessa não é para aqueles que conhecem a Deus, nem para aqueles que temem a Deus. Essa promessa é muito explícita, né? Muito enfática. Essa promessa é para aqueles que amam a Deus. Sabe o que é que eu aprendo no meio dessa história toda aqui? Que aquele que ama a Deus, esse é capaz de suportar tudo e todos, por um único motivo: ele ama a Deus. Quem ama a Deus não desiste do chamado. Quem ama a Deus não desiste do ministério. Quem ama a Deus não desiste da igreja. É essa a única explicação que nós temos para dar para pessoas que você olha e pensa: tinha tudo para desistir do evangelho, tinha tudo para desistir da família, tinha tudo para desistir do ministério. E aí você entra numa paranoia porque essa pessoa não desiste. Gente, a explicação é clara: não desiste porque ama a Deus. Porque ama a Deus acima de tudo, acima de todos. E se ama a Deus, venha o que vier, haja o que houver, custe o que custar, passe o que passar, jamais deixaremos de carregar a nossa cruz, porque estamos servindo a Cristo Jesus. Às vezes eu vejo pessoas dizendo: pastor, não tenho condições de estar na igreja, porque a igreja é um lugar de muita falsidade, a igreja é um lugar de muita hipocrisia. Eu já disse que igreja não é museu de santos, é hospital de feridos. Tem muita gente confundindo as coisas. A igreja não é vitrine dos perfeitos, é comunidade dos arrependidos. Quando você entrar na igreja, você vai perceber que existem pessoas piores do que você. Mas os fortes suportam as fraquezas dos fracos. Você vai escolher se você é forte ou se você é fraco. Amém? Os espirituais corrigem os demais com espírito de brandura. Mas voltando ao assunto: pastor, eu vou desistir da igreja porque é muita falsidade, porque é muita hipocrisia. Aí eu já não tenho mais paciência. Eu digo: por que também não desiste do mundo? Por que você não desiste do mundo? Meu querido, não pense que há igrejas perfeitas, porque não há. Agora, lembre-se de uma verdade: Jesus voltará
para aperfeiçoar a sua igreja. Não coloque essa responsabilidade sobre o pastor. Ah, se o pastor falasse mais no altar, as vestes das meninas seriam mais decentes. Meu irmão, se o marido, se os pais, se a própria pessoa não tem essa consciência, o pastor não tem condições nenhuma de instruir. Nós podemos falar, mas nada vai adiantar se o Espírito Santo não conscientizar o homem do pecado, da justiça e do juízo. É verdade que as vestes não definem o caráter, mas o seu caráter define as suas vestes. É verdade que as vestes não definem a sua santidade, mas a sua santidade define as suas vestes. E na casa de Deus tem que ter decência, ordem e decência. Mas esse trabalho, entre tantos outros, quem vai resolver é Jesus. É Jesus. Não somos nós. Então não adianta transferir responsabilidade para o pastor, responsabilidade para o diácono, responsabilidade para o líder ministerial, quando o objetivo principal de Cristo Jesus voltar a essa terra é justamente para aperfeiçoar a sua igreja e apresentá-la diante do Pai como noiva adornada, ataviada, preparada para o encontro nos ares com Deus eterno. E aí nesse dia vamos saber quem foi noiva ou quem nunca foi. Quem era meretriz disfarçada de noiva. É nesse dia que há de ser revelado quem é joio, quem é trigo, quem é ovelha, quem é bode. Então essa missão é de Cristo, e eu creio que Cristo está no controle da sua igreja. Ele não perdeu as rédeas da história, Ele ainda está no comando. E através do seu Espírito, Ele há de conscientizar todos do pecado, da justiça e do juízo. A obra quem faz é Ele, e agora o detalhe é esse, irmãos, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Se você ama a Deus, você não vai desistir de Jesus. Tudo se resume aqui. Gente, olha, com muita seriedade agora, e veja da minha parte muita compaixão no que eu vou falar. Tudo se resume aqui. Se você ama Deus, você é capaz de renunciar a si mesmo, de negar a si mesmo. Como disse Jesus, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Ainda há uma cruz. Não existe evangelho sem cruz. E a cruz é negar a si mesmo. Porque somente dessa forma Deus poderá prevalecer em nós e através de nós. Portanto, aqueles que amam a Deus, eles não vão desistir nunca. Hoje a igreja tem 7, 8 ministérios de louvor, e olha aí, viu? Deve ter mais. Mas houve um momento que essa igreja, ainda nesse lugar, nesse endereço, só tinha uma pessoa, o irmão Nelton ali. É por isso que o irmão Nelton meu é chegado meu, tá, gente? Fica com ciúme não. Ele é um irmão chegado, é aquele amigo mais chegado que irmão. Porque no momento em que a tempestade assolou o barquinho, eu vi muita gente colocando, sabe, procurando fugir da embarcação. Mas o irmão Nelton, que é Nicó, né? Falar que é Nicó, senão ninguém vai saber quem é, né? Estava lá. Em 2006, 2007, a igreja vivendo um momento difícil. O irmão Nicó estava lá com o ministro, remando. A função do ministro era justamente remar. Vinha tempestade, remando. Suportando as intempéries do tempo, suportando as forças contrárias, os ventos contrários, as ondas contrárias, remando. E é assim que nós devemos viver, é assim que nós devemos agir. Torno a dizer o seguinte, irmãos, para concluir: ninguém vai bater mais forte que a vida. Não importa como você bate,
e sim o quanto aguenta apanhar e continuar lutando, o quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. Por trás da história de cada vencedor, você vai ver alguém que suportou as provações. Eu costumo dizer que a didática de Deus é completamente diferente da didática secular. Na didática secular, primeiro nós recebemos a lição, depois nós recebemos a prova. Deus é diferente, primeiro Ele dá a prova e depois Ele vai nos dar a lição. Então muitas coisas que acontecem na nossa vida nós não conseguimos entender, nem sabemos como explicar. Mas Jesus disse: o que eu faço hoje vocês não entendem, mas amanhã vocês entenderão. Saiba que Deus está cuidando do teu caráter. Deus está forjando e moldando o teu caráter, porque grandes coisas Ele tem para você. Há um tempo eu contei essa história aqui, chamou muito a minha atenção. Que um filho de um dono de posto de gasolina, muito bem sucedido, com várias filiais, ele disse o seguinte: pai, eu estou decidido, eu quero dar continuidade aos seus negócios. Eu quero dar continuidade ao seu empreendimento. O senhor alcançou o sucesso, o senhor é uma referência, e eu quero dar essa continuidade. Aí o pai disse: meu filho, eu fico muito feliz por você. Ele disse: pai, eu quero estudar nas melhores universidades, porque eu quero expandir, eu quero ir além do que o senhor foi. E o pai, orgulhoso: filho, muito feliz por você. Ele disse: pai, eu quero ir para Harvard, eu quero fazer bacharel, mestrado, MBA, pós-doutorado, pós-doutorado em Harvard. Meu filho, você tem todo o meu apoio. O menino foi, passou anos e anos estudando, depois volta com vários diplomas, dizendo: pai, eu estou preparado para assumir. Qual é o meu escritório? Eu organizo logo meu escritório, minha sala, o meu lugar. E o pai, todo contente, todo feliz, disse: filho, quando você foi a primeira vez, eu pedi para preparar sua farda, e ela está aqui pronta. O pai vai lá, pega a farda e oferece a ele a farda de frentista. Ele: pai, o que é isso, pai? Eu sou o seu filho, eu estudei, o senhor vem me dar farda de frentista. Ele disse: é, filho, você não sabe por que eu cheguei até aqui? Eu cheguei até aqui porque eu comecei dos lugares mais baixos. Se você quer ser grande, aprenda a suportar os lugares pequenos. Os lugares pequenos. Que lição do pai. E quer saber, irmãos, é essa lição que Deus nos dá. Quem foi José antes de ser o governador do Egito? O homem mais poderoso do Egito, depois de Faraó, era José. Ele tinha o anel do Faraó era com José. E você sabia que para um rei, um monarca, o anel é mais importante que a coroa, que a capa, que o cetro, que o trono? Porque o anel é que vem protocolar, assinar os documentos. É a assinatura do rei. E a Bíblia nos diz que o anel de Faraó estava nas mãos de quem? De José. Agora, quem foi José antes de subir no trono do Egito? Foi um carcereiro, escravizado no cárcere das prisões, injustiçado do Egito, da masmorra do Egito. Quem foi Davi? O maior estrategista de guerra que já existiu em todos os tempos na história de Israel. Sabe quanto tempo Davi passou fugindo de Saul? 15 anos. Fugindo de Saul. Cada instante que ele fugia, ele encontrava uma caverna.
ele encontrava um vale, ele encontrava uma montanha, ele encontrava uma serra, ele conheceu aquela dimensão, aquele espaço geográfico como nenhum outro homem. Por isso que ele se tornou o maior estrategista. 15 anos sendo perseguido pelo rei Saul. É assim que Deus faz. Você deseja subir aos lugares altos? Aprenda. Só sabe valorizar o alto monte quem já desceu nos mais baixos vales. Quero concluir dizendo o seguinte, sem ser pessimista, mas sendo realista. Prepara para apanhar, irmão. A vida bate. E bate com força. Prepara para lidar com resiliência, com suas próprias dores, com suas próprias frustrações, com suas próprias decepções, e não desista, não importa o quão terríveis elas sejam. Insista, persista, porque é isso que faz a diferença entre simples homens e grandes homens, porque os grandes homens, eles não desistem, eles suportam. Uma árvore se torna forte pela sua capacidade de suportar as intempéries do tempo, e a Bíblia nos diz que o justo é como o cedro do Líbano, florescerá e florescerá até ser perfeito. Cedro do Líbano, nas plantações na região de Israel, ele aparentemente, teoricamente falando, não cresce. Aí todo mundo pensa, o cedro do Líbano não está crescendo. E a Bíblia diz, o justo florescerá como o cedro do Líbano. Ele não está crescendo para cima, ele está crescendo para baixo. E quando a gente cresce para baixo, ninguém vê. Quando a gente cresce para baixo, não existe holofotes, não existe noticiário, não existe mídia, não existe publicidade, não existe eminência. Quando a gente cresce para baixo, ninguém observa nada, ninguém comenta nada, mas o cedro do Líbano vai fortalecendo as suas raízes, e depois, quando ela começa a crescer, a cada mês ela cresce 1 metro, depois se torna uma árvore tão resistente que suporta as tempestades, os terremotos, os temporais que existem. Ainda hoje, existe no Getsemane cedro do Líbano que foram testemunhas da aflição de Jesus. 2000 anos se passaram, eles estão lá. As demais árvores passam uma década, no máximo 1 século. O cedro do Líbano, ele passa milênios. Por quê? Não cresceu para cima antes de crescer para baixo. Aí você está lá estudando, e tem que estudar, viu, irmão? Porque se não estudar, a concorrência agradece. Tem que estudar. E cuidado com essa que Deus vai abençoar, Deus vai abençoar, Deus não abençoa preguiçoso. Deus diz, Provérbios 6, versículo 6, para preguiçoso: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Você já viu formiga parada? Formiga está sempre trabalhando. Então, siga o exemplo da formiga. Tem que estudar. Os dias são difíceis, a concorrência é grande e vivemos em um mundo competitivo. Se você for analisar a vida de Davi quando ele foi ungido por Deus na presença dos seus irmãos, e quando o rei Saul estava atormentado de demônio, olha o que o rei Saul diz: me traga um homem que saiba tocar, e tocar bem. Não é simplesmente tocar, é tocar bem. Aí vem as características tudinho de Davi. Olha, existe um homem na casa de Jessé que ele sabe tocar, toca bem, é sisudo em palavras, de boa aparência, de bom porte físico. Você vai analisar, não existe uma característica espiritual. Só existem habilidades humanas, naturais, que ele desenvolveu ao longo dos tempos. E era isso que o fazia ungido de Deus. Sem nenhuma menção a um dom espiritual, uma dádiva espiritual. Mas todas as menções eram uma pessoa capacitada. Capacitada. E assim é a vida. Às vezes as portas se fecham, é porque você não está preparado. Eu vi uma frase que dizia o seguinte: é melhor estar preparado para uma oportunidade, ainda que ela não venha a existir,
do que ter essa oportunidade e não estar preparado. Prepare-se. Prepare-se. Porque o tamanho da tua colheita sempre vai depender do tamanho da sua semeadura. Se você está semeando bem, você vai colher bem. Se você está semeando muito, você vai colher muito. Agora, se você não está semeando nada, você é o fruto e reflexo daquilo que você fez há 5 anos. E quer saber o que você vai ser daqui a 5 anos? Só você pode responder. A pergunta é: o que é que você está sendo hoje? Cuidado, garotas que aqui estão. Se o camarada passou dos 30, ainda está na casa dos pais, com a profissão de filho, você vai casar com ele e a profissão dele só vai mudar. Vai deixar de ser filho para ser marido. A profissão do sujeito vai ser marido. Eu digo isso porque, irmãos, vocês não sabem o que eu ouço nos gabinetes da vida, né? E um dia veio uma mulher revoltada dizendo: pastor, eu vou dormir, o camarada está no videogame. Eu acordo para ir trabalhar, o camarada ainda está no videogame. Eu volto para almoçar, ele está dormindo. Quando eu volto à noite para ficar em casa, ele não está. E agora, pastor, o que é que eu faço? Eu quebro o videogame na cabeça dele, para ver se ele desperta para a vida. O problema foi casar com um marido, com um camarada cuja profissão é marido. E essa é a vida, gente, essa é a realidade. Essa é a realidade. Depois não venha reclamar de Deus, colocar a culpa em Deus. Quando Deus está te dando hoje a oportunidade de fazer diferente. Está insatisfeito com os resultados? Mude as escolhas. Quer resultado diferente? Faça escolhas diferentes. Sabe o que me preocupa nessa cidade? Não tem indústria, não tem fábrica, não tem empresa. Eu tenho medo de Paulo Afonso se tornar uma cidade fantasma. Às vezes eu fico pensando assim, sabe? Daqui uns dias a gente encontrar na rua somente filho e netos de aposentado da Chess. E uns dias a gente vai andar nas ruas de Paulo Afonso. Quem é você? Eu sou filho de um aposentado da Chess. Eu sou neto de aposentado da Chess. E Paulo Afonso é uma cidade fantasma, porque a logística está distante das regiões metropolitanas e tudo isso dificulta o comércio na nossa região. E isso explica a ociosidade dos nossos jovens. E isso explica porque Paulo Afonso está entre as principais cidades envolvida com tráfico, envolvida com drogas, envolvida com prostituição, envolvidas com tudo que não presta. Por causa da ociosidade. Jovens que não têm o que fazer. E como já diz o ditado, mente vazia, oficina do diabo. Oficina do diabo. Então, meu irmão, a vida não é fácil, ela é dura, ela é cruel. Você quer chegar ao sucesso, aprenda que não há sucesso sem sacrifício. E o único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Mas se você deseja ser bem-sucedido em sua vida, comece a trabalhar, comece a investir em um tempo melhor, em um mundo melhor, para que você venha desfrutar das suas próprias conquistas. Bem-aventurado é o homem, feliz o homem, a mulher, o casal, a família, o ministério, a igreja, que suporta as aflições, as provações com perseverança, porque depois de ter sido aprovado, Deus prova para aprovar, e quando aprova, Ele aprova para promover. Posso ouvir um amém? Amém. Vou repetir, Deus prova para aprovar, mas quando Ele aprova, é para promover. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque Deus quer te promover, mas antes de te promover, Ele tem que te aprovar, e só uma maneira de você ser aprovado é passando pela prova. E como diz o irmão Lázaro, é passando pela prova, dando glória a Deus, irmão.
Não é passar pela prova de qualquer forma, não. É passar pela prova como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ainda que aumente 7 vezes mais a fornalha, eu vou dançar na presença do meu Deus. Eu vou dançar na presença do meu Rei. Eu vou dançar. É isso. Quantas pessoas pensam que você vai sumir, desaparecer, lamentar, resmungar, elas vão te ver celebrando a vitória, celebrando a conquista. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meu irmão, existe uma coroa preparada para todos nós. Coroa para aqueles que verdadeiramente amam Jesus. Você ama Jesus? Não desista do seu chamado. Não desista do seu ministério. Não desista da sua igreja. Não desista da sua família. Se você ama Jesus, se prepare, irmão. E aí eu quero encerrar aqui dizendo o que eu ouvi de um profeta há muito tempo. 2001. Cinge os teus lombos. Cinge os teus lombos, cinge os teus lombos, porque não existe vencedores, campeões, nem heróis, sem cicatrizes, sem suportar as provações da vida. E se isso está acontecendo contigo, é porque Deus tem algo grande. O fogo refina o ouro, purifica a prata, e é justamente por meio do fogo que Deus há de refinar o teu caráter e purificar a tua conduta. Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.